Difusão Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, FAPEMA. Esta é a 5ª edição do programa Cientista.com, programa de entrevistas aqui pelo canal do YouTube da FAPEMA Oficial. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Zinaldo Firmino da Silva, do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, de Chapadinha. Seja bem-vindo, professor Zinaldo. Olá, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês. Em nome da Universidade Federal do Maranhão, a gente agradece. É uma satisfação para nós. É uma satisfação para a FAPEMA também recebê-lo hoje no nosso programa no Cientista.com. O professor Zinaldo Firmino da Silva é doutor e mestre em zootecnia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. É graduado também em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é professor da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, em Chapadinha. Ele é revisor de revistas científicas nacionais e internacionais nas áreas de agricultura, saúde e produção animal e agronomia. O professor Zinaldo atua em pesquisas relacionadas à nutrição e alimentação animal e produção de bovinos leiteiros. Professor, o senhor é pernambucano, não é isso? Conte para a gente como iniciou e se consolidou a sua relação com a zootecnia e com o estudo da cadeia de produção de leite. De propriedade familiar, são 9 filhos, com produção de subsistência. Seguiu o meu interesse por estudar ciências agrárias e concentrar os esforços nessa atividade leiteira. Professor, o senhor tem um projeto que foi apresentado no seminário de resultados da FAPEMA no ano passado, identificação e caracterização de unidades com produção de leite na mesorregião leste maranhense. Conte para a gente como surgiu esse projeto, em que contexto surgiu essa demanda e quais os objetivos desse trabalho. Bom, eu já estou no Maranhão há 20 anos e há 12 estou na região de Chapadinha, na UFMA. E a gente percebeu que no entorno da UFMA, aquelas micro-regiões, sempre eram colocadas como de menor IDH do estado. E a pecuária daquela região não é muito desenvolvida. Já havia morado e trabalhado na região de Imperatriz, Médio Mearim, onde você tem uma atividade pecuária, seja corte, leite, muito mais forte, né? A cadeia produtiva é mais desenvolvida. Então, naquele momento que a gente trabalha com essa disciplina de bovinocultura de leite, percebemos a necessidade de conhecer a real situação desses produtores, né? Quantos eram, como estavam distribuídos, qual a ligação que eles tinham com o mercado consumidor e, principalmente, caracterizar como que se dava o sistema de produção de leite, né? Essa é a temática, uma vez que é preciso conhecer a situação. Esse trabalho foi realizado em que período, em que data, em quais cidades da região? Foi só Chapadinha, não? Não, esse especificamente do seminário de resultados. Esse trabalho ele teve 2 bases de estudo, uma de ordem quantitativa, que envolveu toda a mesorregião leste. Então, foi feito um trabalho com propriedades em todas as micro-regiões da região leste, né? São 6 micro-regiões. Vai de Chapadinha até Chapadas do Alto Itapecuru. E um outro trabalho de ordem qualitativa, que avalia os pormenores dentro da fazenda, com visitas em loco e 2 vezes por ano. E aí já foram 29 municípios do entorno da UFMA. Então, envolveu 3 micro-regiões da Mesoleste e também a do Itapecuru. E vai a Vargem Grande, Itapecuru, Peritoró, ou seja, todo o entorno da UFMA, para que a gente pudesse idealizar um projeto de extensão universitária, por exemplo. Esse trabalho foi realizado em que período, em que data? Bom, ele teve o início em 2016, né?
a partir do edital Agrif, da FAPEMA, que permitia a investigação científica dentro da temática própria, com a difusão de tecnologias, né? Inclusive envolveu alunos de ensino médio como bolsista FAPEMA para fazer a interlocução com os produtores. Mas o senhor também realizou o mesmo trabalho em outras regiões do estado, não é isso? Em Imperatriz e na região central, não foi isso? Professor Ginaldo, eu acho que caiu o sinal. Voltou. Eu estou ouvindo agora. Okay. O senhor realizou o mesmo trabalho que nessa região, o senhor também realizou em outras regiões do estado, não foi isso? Tivemos uma investigação desse tipo em maior urgência, que foi a principal bacia leiteira do estado, microrregião de Imperatriz, que detém ali a bacia leiteira tocantina e da pré-amazônia, né? Então, uma amostra de 400 fazendas no universo de 4.000 foram investigadas há 12 anos atrás, para poder também causar essa demarcação de situação, né? É importante você saber qual a situação hoje dos números, das estatísticas de produção, da forma como se produz, para que ao longo dos anos você possa reavaliá-los e determinar graus de evolução e quais os rumos que eles estão tomando, e daí depender uma intervenção tecnológica mais acertada, direcionada. Tá? Então, o senhor inclusive conseguiu servindo de ferramenta para o governo do estado nas suas ações. Então, o senhor já consegue, já tem uma visão geral e ampla da cadeia produtiva do leite do Maranhão. É isso? Conte para a gente. A gente tem durante todo esse tempo, investigado o sistema de produção, então, desde a mesorregião oeste, a mesocentro, a região do Mearim, e mais recentemente com esse estudo do leste maranhense, né? São regiões distintas, condições edafoclimáticas distintas, e que tem uma questão cultural com a atividade leiteira também diferente, né? Essa região leste hoje ela apresenta menor número de propriedades muito menores, né? É uma região que ainda está aprendendo mais recentemente a se envolver com a atividade leiteira. Onde se produz mais leite no Maranhão? Qual é a média de produção? Olha, basicamente a gente pode resumir o número em 50% da produção de leite é a mesorregião oeste, né, que vai se concentrar principalmente na microrregião de Imperatriz, que são essas duas bacias leiteiras mais fortes, divididas em Tocantina e Pré-Amazônia, que são 16 municípios, e você tem as demais microrregiões da região oeste, né, Pindaré e Gurupi. Depois você tem o Médio Mearim, mas a diferença é muito grande, né? 50% do leite está nessa microrregião de Imperatriz. Então, a concentração é muito grande no Maranhão. Depois você tem o resto dividido em demais mesorregiões. Então, fica muito diferente, né, a distribuição da produção de leite. Isso é ruim. Quais são as, no caso quais são as, diga. Quais são as características dessa produção em cada região? Ela é lucrativa? Ela gera efetivamente emprego e renda em cada uma dessas regiões do estado? Tem que fazer aí que é o ponto principal. Isso. Aí que é o ponto principal, porque todo instante a maior parte das pessoas se apegam às estatísticas de volume de produção, ou simplesmente concentração de produtores. E fica chamando muita atenção para, por exemplo, a microrregião de Imperatriz, das bacias leiteiras de lá. Mas o que os nossos estudos identificaram é que não existe uma grande diferença no sistema de produção. É muito similar. São as mesmas falhas, né, e a perda de oportunidade em ganho igual. Então, as propriedades apenas têm maior número, maior concentração nessas bacias leiteiras fortes. Como um todo,
o Estado ainda é muito homogêneo nos resultados, a baixa produtividade dos fatores de produção. Você tem condições climáticas diferentes, tem questão cultural também ligada ao povo diferente, mas a forma de produzir e os resultados alcançados são parecidos. Há baixo uso de tecnologia ainda. Isso é muito similar no estado inteiro. Mas é uma atividade lucrativa ou é uma atividade ainda de subsistência? Da forma como ela é feita hoje no Maranhão, ela só se torna viável porque o leite é comercializado in natura, a valores 3 vezes, 4 vezes maior do que um laticínio pagaria. A preço de laticínio hoje, a maior parte desiste, porque justamente não são fazendas especializadas na produção de leite. É preciso que a gente separe a atividade leiteira em 2 grupos. Fazendas especializadas, mesmo que sejam pequenas, sejam familiares, mas ela tem o foco na atividade leiteira, e fazendas que são, às vezes, de gado de corte, e que durante o período das águas têm suas vacas uma concentração maior de parição, e eles utilizam leite para venda. Então, eles causam uma oferta maior de produto, mexem com o preço no mercado, mas não são fazendas leiteiras. Então, você tem uma diferença muito grande. E no caso do Maranhão, praticamente 90% do rebanho bovino é corte. Então, a atividade leiteira sofre esse viés dos números, porque como o próprio IBGE utiliza alguns indicadores. Vacas ordenhadas. O consultor do IBGE pergunta na fazenda quantas vacas tem e qual a produção de leite. Ele não identifica se ela é uma fazenda especializada para leite. Então, aí surgem diferenças enormes no sistema, que afetam as produtividades. Então, a atividade leiteira é extremamente lucrativa. Hoje, em regiões que competem com a agricultura, a atividade leiteira facilmente ganha em termos financeiros. É uma das atividades que mais geram emprego de todas as atividades econômicas, porque a cadeia produtiva do leite é muito complexa, depende de muito insumo, depende de industrialização dos produtos, e são vários os produtos. Então, ela fomenta uma inter-relação com empregos diretos muito grande e também indiretos. Enquanto a atividade leiteira não alcançar esse desenvolvimento no formato de cadeia de fato, um sistema agroindustrial completo, ela não se torna tão interessante para essa meta que é gerar emprego e renda. Então, é preciso que ela se fortaleça como segmento profissional para causar o impacto territorial, por exemplo, de desenvolvimento regional. Daí que surge a necessidade da introdução de inovações tecnológicas. Né? Não dá mais para permitir que se produza leite porque choveu, aí tem um pasto, as vacas vão se alimentar e vai gerar algum produto. A partir do momento que cessam as chuvas, a
Pois é, isso é extremamente interessante de notar, porque Pernambuco é um dos estados menores da nação, né? 2/3 dele é semiárido, grande parte é agreste, ou seja, chove menos que 600 milímetros. Né? Na região que eu estou em Chapadinha, chove em média 1.500 milímetros. É muito diferente. Né? E ele está entre os 10 maiores produtores. Se você quiser pensar que os demais são basicamente da região sudeste e sul do país, né? Aí centro-oeste, entre Goiás. Então, não é só estar entre os 10, é dizer que tem estados nordestinos entre os 10. Isso é muito impactante. Então, Pernambuco desenvolveu essa possibilidade, primeiro por uma questão de introdução dos rebanhos, né? Desde a época da colonização, foi muito forte esse trabalho de manejo dos rebanhos, consolidou na população a criação do gado, mas envolveu muita pesquisa, foi muita ciência envolvida, as universidades. Pernambuco tem uma estação experimental própria, que é o IPA, Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária. Eles buscaram, investigaram que plantas forrageiras poderiam se dar bem naquelas regiões que não chovia. E, vinculados a produtores rurais, eles identificaram a palma forrageira, um cacto, que no México, de onde foi trazido, era utilizado para alimentação humana, como obtenção de frutos e de suas raquetes para fazer saladas. Então, identificou-se a melhor proposta, fez-se melhoramento, estudou-se nutrição de planta, adubação, além de outras forrageiras que foram. Hoje, Pernambuco tem variedades de sorgo forrageiro próprio, de milho próprio, tem um estudo enorme com cana-de-açúcar na zona da mata. Ou seja, a pesquisa científica foi principalmente a mola propulsora dessas mudanças. Né? Então, hoje, Pernambuco tem 90% do leite transformado em queijo, e você chega nas propriedades no período seco do ano, você assusta, porque você não vê capim. Você pensa que não há nada ali. E quando chega no curral, vai ver um rebanho de 50 vacas produzindo 10, 15 quilos de leite ou mais, alimentadas com cacto, mais os ingredientes concentrados que aqui também se utilizam. Então, existe solução para tudo. Agora, a gente precisa investigar a melhor forma, a mais viável economicamente, para poder testar e consolidar. Então, o Maranhão é muito grande, tem regiões bem distintas, né? E certamente requer estratégias distintas. Por isso, a investigação é importante. E hoje o Maranhão tem uma coisa importantíssima que não tinha há 20 anos, que é o grande número de instituições de pesquisa e de ensino superior. Né? Nós temos UFMA, IFMA, o EMA, Embrapa. Então, reunindo esse grupo de pesquisadores, cada um em sua área, né, você tem essa possibilidade. Né? No nosso caso, em Chapadinha, a gente tem a única pós-graduação em produção animal. Ou seja, o grupo de docentes no mestrado de ciência animal de lá está focado em investigar essas estratégias. Seja quem mexe diretamente com a forragicultura, com a nutrição, com o sistema de manejo, né? Isso é a mola que causa mudança. Né? Aí, obviamente, com a extensão universitária e o serviço de assistência técnica público, você consegue levar essas inovações tecnológicas e fazer as adaptações no campo. Então, é mais ou menos por aí que tem que acontecer a mudança. Então, assim, o senhor considera que o Maranhão, pelas suas pesquisas, tem potencial para ser um grande produtor de leite no país? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos toda a condição para nos tornarmos o maior produtor do Nordeste. Nós temos um dos maiores rebanhos bovinos. A cultura do maranhense hoje está ligada ao bovino, embora seja de corte. Isso é mais fácil transferir para o leite. Só que a atividade leiteira, ela pode ser difundida em pequenas propriedades, pequenos proprietários de terra. 5 hectares, ele já pode ser um produtor de leite. Você não precisa ter fazendas enormes, né?
E com o manejo adequado e intensivo, você consegue otimizar isso e gerar muito emprego, trazer essa população de filhos que deixaram o sítio dos pais e foram para a cidade, voltar para o interior. Né? Na nossa pesquisa apresentada à FAPEM e financiada por ela, cerca de 70% dos filhos não tinham ligação com a atividade leiteira do pai. Ou seja, eles não veem mais interesse em ficar no campo. Eles estão dando um recado: pai, eu vou procurar outra atividade, eu vou para a cidade arrumar um emprego. Sendo que ele tem algo que os outros não têm, que é a propriedade rural. Terra é um bem caro. E se ele fica na propriedade porque ele tem a renda adequada, o pai consegue produzir bem, comercializar bem, ele vai ali gerar e constituir sua família. Então, há uma mudança muito, muito forte. É isso que cidades, estados do sul do país têm investido grandemente. Investimento na pequena propriedade, seja qual for a atividade. Né? Então, a zootecnia, a agronomia é fundamental nesse sentido. E graças a Deus que hoje o Maranhão conta com aporte até, de certa forma, bem distribuído nessa formação, né, do corpo técnico. Então, do seu ponto de vista, ou de outros pesquisadores, o que deve ser feito de forma efetiva em relação à gestão agropecuária leiteira no Maranhão para que haja resultados? E em quanto tempo isso levaria? A primeira coisa seria ideal que nós ampliássemos os horizontes de assistência técnica. Né? Hoje existem programas de orientação e introdução de inovações tecnológicas no campo, né? A exemplo do produto da Embrapa, o Balde Cheio, que é um programa de gestão da atividade leiteira, o Educampo, que hoje detém essas ferramentas, é o Sebrae, e o próprio Senar também tem um programa hoje, no mesmo modo desses dois, que permite a presença de um técnico acompanhando a propriedade. Então, para o tamanho que é o Maranhão, é claro que a demanda por técnicos é muito grande. Então, a gente espera que hajam mais concursos, contratos, seleção de pessoal, né, para que os zootecnistas, agrônomos, veterinários possam se envolver no campo, ocupar o território, deixar as cidades, cair em campo. Né? Juntamente, Cláudio, eu te lembro, com maior aporte financeiro de pesquisa, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a FAPEMA, aportar realmente uma maior proporção de recursos de auxílio, pesquisa e bolsas de estudo, porque a base da pesquisa em todo o país, ela está na pós-graduação. Né? Você chega na universidade, você tem pesquisadores que não estão em uma pós-graduação, por uma série de fatores, não tem um curso ainda, etc. Mas a base de força está na pós-graduação. Então, pós-graduação forte significa estudos maiores, com maior abrangência e com maior possibilidade de gerar resultado. Então, pesquisa com maior financiamento e continuado, porque pesquisas em ciências agrárias devem ser continuadas. Né? É impossível, eu digo muito isso para todos com quem eu converso, que por mais que a gente diga que trabalha com vacas, eu não trabalho com vacas. Eu trabalho com as pessoas, as donas das vacas, as pessoas que trabalham diretamente com as vacas. Então, é uma relação humana. E trabalhar o ser humano é muito difícil, tem questões culturais envolvendo. Ele não acredita em você de início, você precisa se envolver regularmente com a atividade com ele, por anos, para que ele possa enxergar melhor. Eles não conhecem a universidade, ele não sabe o que é pesquisa científica, né? Toda hora tem algum vendedor na porta dele, ele está assustado, ele pensa que é um fiscal. Então, projetos que envolvem territórios, estudos de sistemas de produção e demais, requer tempo para envolvimento com o produtor. Então, eu te responderia basicamente isso: maior investimento na contratação do serviço público por técnicos de ciências agrárias e veterinárias, estar presente no campo, claramente eles precisam de treinamento específico para isso, e o aporte financeiro em pesquisa. Né? Se não investir em pesquisa e ficar só cobrando maior publicação ou torcendo para que alguém
alcance algum resultado, a gente não vai chegar a lugar algum. Não se faz pesquisa com boas ideias. Não se faz inovação com boas ideias. Se faz com dinheiro, né? O trabalho realiza, mas o trabalho realiza aquilo que o dinheiro permite que você compre, os insumos, que pague os serviços. E a gente vive uma situação de que, com o aumento das escolas de ensino superior e de pesquisa no Maranhão, aumentou a demanda por recurso em pesquisa. Então, isso é fundamental que se mantenha e que se estude as possibilidades de cada vez mais fortalecer, né, para que esse resultado, que é maranhense, possa ser alcançado. Senão, a gente vai continuar utilizando estudos que foi feito em outros estados, em outros países, tentando forçar o produtor regional, que tem suas particularidades culturais, a adotá-lo. E aí a gente perde tempo, né? É muito fácil causar mudança tecnológica, embora precise de tempo, né? São novos hábitos. As pessoas, todas elas, nós temos dificuldade para alcançar novos hábitos. Imagina um produtor rural que vive isolado lá no campo, trabalhando de sol a sol, você chegar e querer ensinar como é que faz uma nova ração. Ele não está interessado nisso, até ele perceber que melhorou o bolso dele. Está sobrando mais dinheiro, a vaquinha está mais gordinha, está dando mais leite. Então, é uma relação muito difícil, demorada, que requer continuidade. Então, eu te responderia dessa forma. Mais técnicos, né, e mais recursos para pós-graduação e para pesquisa no Maranhão. A gente muda a situação. Na sua avaliação, é uma mudança de cultura em relação ao modo de produção, né, perspectivas do produtor rural, quanto tempo isso levaria? Né, com a sua experiência? Na verdade, não é necessário a gente usar esse termo até mudança de cultura, porque basta que a gente atue sobre as falhas do que ele já faz, né? Então, se você tiver um trabalho consolidado, monitorado e consistente, é possível, em 4 anos, você dobrar a produção de leite na propriedade de forma sustentável. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você chega numa fazenda que o produtor tem 10 vacas. Essas vacas, somente, e o índice é esse, é 50%, ele tem 50% das vacas produzindo leite. 50% não conseguiram se reproduzir. Então, falha nutricional e de reprodução. É como uma fábrica que tem 10 funcionários e 5 trabalham e 5 ficam de folga. É insustentável. Então, o que é que ele tem que aprender? Como melhorar a reprodução. É só orientação técnica. Como melhorar a alimentação. Ele não muda nada na fazenda. Ele continua com as mesmas vacas. A gente só vai melhorar o solo, a planta que ele alimenta a vaca e o manejo cotidiano para que ele tenha, das vacas, 7, 8 produzindo leite. Depois, com reprodução orientada, você tem melhoramento genético. Então, a vaquinha dele produzia 5 litros, agora produz 8, produz 10. É muito simples e é lento o processo. Não precisa ele ser transformado completamente. É uma relação de aprendizado, né, e de acerto nas questões. Para ser mais claro com os alunos, a gente fala assim, você quer produzir leite utilizando vacas leiteiras, que cada um pode produzir 10, 15 litros de leite, no nosso sistema de produção, a pasto, sob o sol que nós temos, então compra a vaca leiteira. Se você quer produzir leite e você pega 10 vacas de corte, que vão produzir 5 litros por dia, é o mesmo animal? Não. Mas é o mesmo peso, é o mesmo consumidor de alimento, vai precisar da mesma mão de obra, só que um foi melhorado geneticamente para a produção de leite. E até hoje, nas fazendas no Maranhão, e acontece muito no Brasil também, né? A gente tratando de Maranhão, mas o Maranhão não é o vilão do país, né? A gente tem uma situação muito parecida porque o Brasil é muito grande. Os números do Maranhão são parecidos com a média nacional, né? Não há nada de extraordinário no Maranhão.
e sim de pensarmos que precisa melhorar. Então, a gente tem que mostrar o ponto negativo. A mudança, ela é possível, ela é, de certa forma, rápida para uma situação de conhecimento da nova realidade, para poder acreditar na nova realidade, porque o produtor depende disso, ele precisa ver resultados, mas ele tem que ver resultados no bolso. Ele tem que chegar ao final do mês, olhar para a família dele e dizer: nós temos mais dinheiro esse mês, eu vou comprar a bicicleta que você queria para ir para a escola. Hoje eu posso. Por quê? Porque ele gerou melhor os recursos da propriedade. Ele não comprou cimento para fazer uma calçada na propriedade. Ele não mudou o curral da propriedade. Madeira não produz leite. Cimento não produz leite. Ele não foi no banco e tomou dinheiro para fazer investimento em algo que não retorne leite. Ele cuidou da alimentação, ele cuidou da disponibilidade de água para os animais, ele melhorou a qualidade de leite, aprendendo a fazer uma ordenha mais higiênica, né? É outro gargalo enorme o nosso. São 3 gargalos, Cláudio, que nós temos na atividade leiteira do Maranhão. Baixa produção de leite. São os pontos fracos, não é isso? São os pontos fracos, exatamente. Nós temos uma produção de leite concentrada no período das águas, no primeiro semestre. Isso cai 40%, 50% no período seco do ano. Então, essa irregularidade na produção afeta o mercado, afeta a indústria, que no período das águas não tem, talvez, capacidade industrial para receber todo o leite da região, então sobra leite, aí o produtor recebe menos por produto. E na seca, falta leite, né? Você tem problema de qualidade do leite, o leite é tirado do curral, sem manejo higiênico das tetas, dos utensílios, das mãos. Então, a qualidade microbiológica do leite é baixa. Tem muita contaminação por coliformes, por bactérias, e isso afeta os produtos. O queijo fica de pior qualidade. Então, isso tudo tem que melhorar. Não é só produzir mais, tem que produzir mais de forma mais barata e com melhor qualidade. É isso que o consumidor final está querendo quando compra leite. E se você for no supermercado, você vai encontrar muito pouco produto maranhense. Você vai comprar leite goiano, paraense, queijos, em sua maioria de fora, até que você pode encontrar queijo maranhense, mas você vai encontrar muito queijo de Minas Gerais. Basta amanhã vocês irem no supermercado e ler de onde vem o produto lácteo. Então, a gente tem que mudar essa cultura. E como escoar a produção? Hoje, a produção de leite que é feita no Maranhão, como é o escoamento para o mercado e como viabilizar um incremento nessa chegada do produto ao mercado? Hoje, basicamente, você tem essa concentração de produção na microrregião de Imperatriz e também tem de indústria. Então, a bacia leiteira de lá é muito forte porque ela está mais conectada entre produção e industrialização. Então, eles têm os canais de comercialização dos produtos já beneficiados. Mas nos demais... Desculpe, mas quem faz essa industrialização do leite natura lá da região do Tocantins, do Imperatriz? São várias empresas que foram chegando no Maranhão desde 30, 40 anos atrás, né? E hoje já são empresas que têm inspeção estadual pela AGED, tem federal pelo Ministério da Agricultura, né? Eles possuem o CI e o CIF e produzem produtos derivados, queijos, iogurtes, né? São vários produtos. E eles têm mercado próprio para isso porque tem como tirar esse produto do Maranhão. Mas as demais regiões, por ser produção pequena e bem dispersa, você tem o produto apenas in natura, sendo vendido na pracinha, na feira, ou entregue de porta em porta no consumidor. Então, essa estrutura de produção e comercialização, ela não gera os benefícios que a gente sabe que a atividade leiteira pode gerar. É preciso que haja alguma intervenção, algum fomento, propriamente do sistema industrial maranhense, do governo, para a atração de empresas que possam se instalar em outros ambientes
e gradativamente fomentando a maior produção. Então, os atuais pequenos se tornam médios, os médios se tornam grandes produtores, e a indústria que começa captando 10 mil litros de leite, e daqui a 5 anos está captando 30 mil litros de leite. E aí vem outra indústria, aí o mercado já entra por conta, a partir das oportunidades que são investigadas e identificadas, né? Então, é uma questão de empreendedorismo próprio, que o capital privado pode fazer, mas, às vezes, é preciso que haja um start inicial, é preciso que haja um fomento público para que haja essa atração de empresas, né? Como tantas vezes é feito em qualquer sistema econômico, né? Algumas empresas são atraídas para uma determinada localidade ou país, né? A questão do investimento privado naquela localidade. Então, às vezes, precisa pensar um pouco mais sobre quais os ganhos que uma atividade pecuária pode gerar para o Estado como um todo, né? Eu não tenho a menor dúvida que isso funcionou para todos os países em desenvolvimento no mundo, que foram capazes de ter agricultura, né? E tem funcionado para o Brasil, né? As regiões ricas do Brasil hoje tiveram, primeiro, a sua fortaleza na agricultura e na pecuária, né? E o Brasil continua essencialmente agropecuário. O Maranhão é um exemplo concreto disso, né? A gente pode, em termos de divisão de municípios, dizer que a maior parte da população maranhense está em cidades, meio urbano. Mas, ao considerar que pequenos municípios têm sua base econômica agrícola, meio rural, a gente tem realmente uma maior proporção da população que depende do ambiente rural. Então, é lá que tem que focar no emprego. E o emprego de lá, embora possa existir para qualquer outro segmento econômico, o agrícola, o pecuário, esse está pronto. Eles têm as terras, ele tem os filhos, os irmãos, eles têm as pessoas, a mão de obra. Eles só precisam entender o que fazer, como fazer, e com essa dimensão que nós temos hoje do Estado, de instituições bem distribuídas, e a própria agência pública de extensão rural do Estado precisa se fortalecer para alcançá-los, né? É um momento de orientar como fazer. Senão, a gente vai passar mais 10, 20, 30 anos e continuaremos com terras ociosas, onde apenas a especulação da grande propriedade acontece, né? Os pequenos vendem suas terras, abandonam aquilo. Na nossa pesquisa, Cláudio, da região leste, nós identificamos que em 10 anos, 50% dos produtores de leite abandonaram a atividade. Então, eles vendem o rebanho, eles abandonam as instalações e vão produzir outras coisas. Por quê? Propriedade com baixo volume de produção, sem nenhum incentivo regional, você não tem uma cadeia produtiva ligada. Então, resta abandonar, não tem mão de obra, os filhos vão procurar emprego fora. Então, é reversível isso, né? E principalmente se pensarmos que o próximo produtor de leite deveria ser o seu filho, os seus filhos, né? A questão da sucessão familiar. Então, ele tem a propriedade, ele gera negócio, e esse negócio ficará em família. Então, é por aí que é o caminho, né? Nós temos todas as condições de transformar o Maranhão dos estados do Nordeste, com menor propensão à seca. Enquanto todos sofrem com seca, o Maranhão ele se afasta dessa situação. Então, temos como aproveitar isso. Temos total condição, né, de produzir a pasto com suplementação no período seco, muito mais fácil do que o exemplo que nós usamos aqui do sertão pernambucano, do agreste pernambucano. Lá é muito mais difícil produzir. E a base da economia rural é uma atividade pecuária. Muito mais importante financeiramente para o estado de Pernambuco é o leite do que a caprino-ovinocultura. O montante gerado com o bovino é muito maior. Então, a mesma coisa acontece no Maranhão, né? Há espaço para todas as culturas,
porque é uma questão de escolha, mas em termos de demanda de consumidores, os produtos lácteos têm forte demanda, né? As pessoas consomem muito mais leite e derivados do que produtos de caprinos, de ovinos, né? O mercado é bem menor. Quais são as formas de Investir na comercialização? atividade. Quais são as formas de comercialização do leite? Tem o leite natura, né? Tem o leite em pó, tem o leite longa-vida e o pasteurizado, é isso? Ou eu estou enganado? E o pasteurizado, que é o segmento que ele vem naquele saquinho que precisa manter-se sob refrigeração, né? E o HT Na região... O HT é aquele de É caixinha. o longa-vida. É, o longa-vida. É porque é a sigla em inglês para o processo térmico que ele é utilizado, né? Mas a gente também tem uma pesquisa sobre perfil do consumidor de leite e justamente nós utilizamos esses 3 mercados. Foi feito em 2013. O mercado consumidor de Imperatriz, de Chapadinha e de São Luís, mostrando justamente a diferença das preferências pelo produto. E qual é Imperatriz, a preferência é por... Imperatriz é leite fluido, tanto o pasteurizado, como você citou, o barriga mole aí, né, o do saquinho, quanto o próprio leite in natura comercializado na rua. É muito frequente esse produto lá, a população compra dele. São Luís, a preferência é pelo leite de caixinha e, em segundo, leite em pó. Não querem perder tempo fervendo o leite, né? Você compra o leite e fica do lado de fora da geladeira. Quando abre, você mantém ele refrigerado. É prático. População ativa ali para o comércio, para a empresa. É bem aceitável isso. Mas veja, na região de Chapadinha, que a baixa produção de leite, não tem industrialização, a preferência é enorme para o leite em pó. Porque aqui não tem o produto. Imperatriz tem de sobra, é vendido na rua. A população adaptou-se a comprar esse produto, prefere esse produto. Então, é preciso haver o produto no mercado para que eu possa conhecê-lo, aprender a consumir. Existem países no mundo que não tinha produção de leite e não tinha consumo exagerado por produtos lácteos. Foi só mudar a economia deles, eles se tornarem mais ricos, melhorar o capital per capita, e a população ficou querendo tomar leite. E esses países mudaram completamente, passaram até a produzir mais leite e importar leite, porque a população passa. Então, esse é outro lado da atividade leiteira, né? Tem a atividade de geração de renda para o consumidor, mas tem também a necessidade de que haja consumo. Geração de renda para o produtor. Geração de renda para o produtor, né? Que você falou, o consumidor. Isso, desculpa. Você tem todo esse aparato do sistema para gerar emprego e renda para o produtor. Por outro lado, é preciso que haja capacidade financeira individual das pessoas em comprar o produto. Então, por isso que é importante o desenvolvimento territorial. A partir do momento que uma população rural passa a desenvolver mais emprego e gerar renda, ela também compra seus próprios produtos, compra os produtos dos vizinhos, ela vai no supermercado gastar dinheiro com leite, gera economia de todos os produtos, né? Então, não apenas se basear em produtos que possam ser exportados. É o mercado regional que ainda é ocioso, é atendido por importação. Então, o Maranhão precisa parar de importar seus produtos e gerar excedentes, né, após abastecimento do mercado interno. Ou seja, nós falamos dos pontos fracos, mas quais são os pontos fortes da cadeia produtiva do leite no Maranhão? Existem pontos fortes para o Maranhão? Então, principalmente, existe sim, a gente, de forma indireta, foi citando alguns, mas preste atenção que a gente tem um território muito especial. O Maranhão tem uma condição de distribuição de chuvas muito boa, né? A gente tranquilamente tem 6, 7 meses de chuva. Então, você consegue produzir a pasta a maior parte do ano.
mesmo período você consegue produzir suplemento forrageiro para os animais. O sol que tem no Maranhão tem no Brasil todo. Aqui não é pior de temperatura do que em outro lugar. Para a vaca leiteira, o Brasil todo é ruim. 80% do país é tropical. Então, a necessidade que nós temos de animais em altas temperaturas aqui, ela é em todo o Nordeste, todo o Centro-Oeste, não é essa a diferença, né? Mas aí você tem uma mão de obra ociosa, diferente de outras regiões que não tem mão de obra. Não adianta investir em atividade que vai demandar mão de obra no campo, que não vai ter. No Maranhão nós temos uma população rural que desenvolve agroagricultura de subsistência. Então, a partir do momento que ela visualizar a possibilidade de trabalhar e aumentar uma mão de obra disponível prontamente para atuar, merecendo apenas treinamento, né? Outro ponto fraco, forte, importante, é o próprio mercado consumidor, como a gente falou. Ainda é dependente de importação. Então, a partir do momento que passa a aumentar o produto e disponibilizar ele regionalmente, a gente fortalece o consumo também. As pessoas passam a conhecer o produto, a ter relação, a gente pode desenvolver produtos orgânicos também em algumas regiões, produtos com um enfoque ambiental muito forte, dizer que aquele produto vem de uma região de base dos cocais, por exemplo, das palmeiras, ou quebradeiras de coco, são famílias que também produzem leite, assentamentos, quilombolas, ou seja, você tem aspectos sociais que podem ser adicionados ao produto para ganho em valor final, né? A questão de regionalização, como é feito em vários países, né? Você tem uma denominação geográfica ao produto para poder causar maior importância. Então, a gente tem um Maranhão completamente disponível para causar esses avanços, né? Tem tudo a favor, na verdade. Certo. Me ouviu aí? Professor, o senhor tem Sim, ouvi. Na verdade, sua imagem ficou falha, mas a gente conseguiu ouvir. Só tem um projeto mais atual, é o Programa de Biotecnologia na Produção Animal. Se o senhor pudesse falar rapidamente sobre ele. Esse é um programa bem maior, que envolve instituições, né, e áreas da saúde e da produção animal, e da nossa parte na Universidade Federal, no programa de pós-graduação, o viés é exatamente esse: tornar produtos mais baratos, animais com melhor desempenho e com produtos diferenciados. Então, são várias linhas de pesquisas individuais dentro desse programa. Tem pesquisadores atuando em nutrição de peixe, nutrição de caprinos, ovinos, estudos com plantas forrageiras, né? Buscando desenvolver, tem pesquisadores com estudos de parasitos, desenvolvendo produtos para melhorar a sanidade dos animais. Então, no nosso segmento, em especial, nós temos também financiado pela FAPEMA, né, a partir do edital universal e de bolsas de PIBIC e de mestrado, uma linha de pesquisa com a cana forrageira, né, a cana de açúcar para uso forrageiro. A partir do momento que eu tenho um período de chuva, tenho um pasto, e tenho um período seco do ano que requer uma suplementação. Existem várias opções de suplementação. A cana-de-açúcar é apenas uma delas. Existem vantagens, existem desvantagens, e cada propriedade poderá escolher a que melhor se adapte e gere benefício econômico e operacional. Então, nesse programa, a gente atua com estudos de variedades de cana, buscando aquela que é mais produtiva, a região leste maranhense, e com maior aproveitamento pelo animal, né, com melhor digestibilidade. Essa é a parte do programa. O senhor também tem uma pesquisa relacionada a cooperativismo, ou eu estou errado?
Temos uma colaboração com professores do Departamento de Administração da UFMA de Imperatriz, né? Então, por se tratar de leite, eu fui convidado a participar, e eles têm, justamente pelo sistema agroindustrial lá ser mais forte, eles desenvolveram uma linha de trabalho para fomentar a articulação entre produtores e indústria, buscando também um diagnóstico situacional, quais eram os gargalos dessa interlocução, o que faltava para o produtor porteira dentro, o que faltava para a indústria se conectar a esse produtor, e é um trabalho muito interessante na linha da administração para justamente fortalecer a cadeia produtiva do leite dessa região. Então, a gente, sempre que possível, sempre que demandado, a gente também contribui no que puder com as outras regiões. E na questão da alimentação, né, o senhor vem trabalhando também com babaçu, milho, é isso? E cana-de-açúcar. Fizemos um estudo, porque esse é um produto regional, a partir da obtenção do azeite do babaçu, você tem a torta de babaçu, né, após o esmagamento lá das amêndoas, sobra aquele bagaço. Então, ele tem uma característica de composição química muito peculiar, precisa ser investigado em todas as espécies. Então, nós fizemos um estudo de desempenho leiteiro com vacas em produção, para poder avaliar a possibilidade de uso desse incremento, desse alimento na dieta das vacas, né? Substituindo uma ração base, que seria uma forragem com milho moído e farelo de soja. Então, nós tentamos tirar um pouco do milho para identificar a possibilidade de uso, né? O resultado dele é que, de certa forma até esperado pela qualidade nutricional, a torta de babaçu tem uma menor possibilidade de substituição, né? Nós encontramos que até 10% do concentrado poderia ser utilizado com a torta de babaçu, porque são animais de alta exigência, são animais que demandam por mais nutrientes. Então, vacas em lactação precisam de alimentos com maior valor nutritivo. Então, no caso da torta de babaçu, pode ser usada, mas ela não tem um poder de substituição muito grande. Outras categorias animais, vacas que não estão em produção, animais em crescimento, ovinos, caprinos, búfalos, podem encontrar uma maior utilização, um maior aproveitamento, né? Então, nas nossas atividades, na pós-graduação, nós temos essas duas linhas de pesquisa. Uma preocupação muito forte com o sistema de produção como um todo, onde é importante identificar os pontos fracos do sistema, para causar tanto uma relação de intervenção com extensão universitária, né? Nós temos um projeto de extensão universitária chamado Oficinas Educativas do Leite, que após esse diagnóstico pelo Agrife, né, proporcionado pelo Agrife, nós pretendíamos monitorar as fazendas, mas aí é uma operação de dispêndio financeiro muito maior e operacional também, e não foi possível continuar, mas ele existe, é todo montado, e aguardamos aí próximos editais para torná-lo ativo de novo, né? Então, nós atuamos sobre o sistema de produção, porque a partir do momento que eu visito fazendas, com investigação da sua situação, eu percebo problemas. Esses problemas são investigados do ponto de vista teórico, e quando acontece uma lacuna no conhecimento, que não explica aquilo, não causa uma solução, então nós elaboramos um projeto de pesquisa, utilizamos metodologia científica para causar o estudo daquela situação. Pode ser uma estratégia de alimentação, pode ser uma estratégia de manejo, pode ser um produto tecnológico que demande aquele, pode ser um inseto que precise de um produto para ser combatido, e você só vai saber disso visitando as fazendas. Então, a extensão universitária colada à pesquisa, ela permite isso. Eu visito, eu faço identificação de problemas. Isso se transforma em projeto de pesquisa, em dissertação, em tese, em trabalho de conclusão do curso.
né? Ao mesmo tempo que a universidade, ao estar presente, demandando isso, ela também leva para o produtor. Ela causa um retorno do ponto de vista de informação, né? Ou seja, o serviço de instrução tecnológica, que é o nosso objetivo. A universidade, ela é produtora de conhecimento. Ela forma os futuros técnicos. Ela treina técnicos atuais do sistema público ou do sistema civil normal que possa se inscrever nos seus cursos. Ela forma cientistas a partir do mestrado e doutorado, e ela também tem o seu papel no dia de campo, nos seminários com produtores. Então, o nosso objeto é o conhecimento, né? Nosso objetivo é disseminá-lo, é tornar a sociedade melhor. Do ponto de vista das ciências agrárias, especificamente produção animal, essa é a nossa ferramenta. Nós trabalhamos com o público rural, que precisa de orientação tecnológica para produzir melhor, produzir com maior produtividade, que significa produzir mais utilizando menos insumos, né? Respeitar todo o processo de manejo ambiental, dos recursos naturais, porque você não pode desenvolver uma pecuária que daqui 15 anos você não tenha mais estrutura de solo para produzir, você não tenha mais água na propriedade, porque você não soube utilizar o recurso. Então, é urgente a necessidade dessa intervenção tecnológica, que pode justamente acontecer por meio dos técnicos, que hoje, graças a Deus, várias escolas têm ampliado as suas turmas de formandos. Nós temos um número hoje interessante de profissionais já formados nos cursos de agrárias do Maranhão. Então, são maranhenses formados no Maranhão, atuando em propriedades do Maranhão. Então, o diálogo entre esse técnico e o produtor é melhor. O modo de vida é similar. Então, a chance de alcançar resultado é muito maior. Então, graças a Deus, a universidade tem cumprido esse papel de desenvolver esse corpo técnico, né? Sempre preocupada com as atualizações que o mercado requer e também a pós-graduação, né? A UFMA tem fortalecido muito a pós-graduação, a GUFMA, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA, tem desenvolvido critérios fortes para que a gente obtenha melhores resultados, né? Então, em termos de cadeia leiteira, tem uma dessas conquistas lá do Centro de Ciências Agrárias, né, e da pós-graduação, que é o financiamento a partir da FINEP e uma instalação de experimentação animal. São duas que vão acontecer, uma na área de nutrição de peixes e outra na área de nutrição de gado e leite, né? Já estamos em dias de receber o início dessa obra, que vai permitir a construção de um estábulo do tipo experimental para realizar avaliação de dietas de vacas leiteiras, com salas de ordenha, com laboratório, depósito, sala de estudo para o aluno, ou seja, vai se transformar, né? A UFMA em Chapadinha vai ter a primeira unidade de pesquisa em nutrição de gado e leite do Maranhão. Então, lá não vamos estudar apenas a situação de Chapadinha do Leste, Maranhão. Lá nós vamos nos preocupar com a produção de leite no Maranhão, com a nutrição das vacas. Vamos disponibilizar essa infraestrutura que o CCA vai ter para os demais colegas pesquisadores do Estado que, por interesse, possam utilizar para fazer suas pesquisas, né? Então, a pós-graduação terá uma ferramenta extraordinária de uso, né? Nós temos um grupo muito grande, forte lá em Chapadinha, principalmente há uma concentração grande nesses estudos de nutrição de ruminantes, produção de ruminantes, e esperamos com isso ajudar mais ainda a pecuária leiteira maranhense, né? Com aquilo que eu falei que é o nosso papel, produzir e difundir conhecimento. Professor Zinaldo Firmino, da Universidade Federal do Maranhão, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, FAPEMA, agradece a sua participação
E o senhor pode fazer suas considerações finais. Então, novamente, eu agradeço, Cláudio, o convite da FAPEMA para a nossa participação. É importante demais que todos os colegas possam ser ouvidos, porque apresentam os resultados de seus esforços, né? Os esforços de suas universidades em causar essa contribuição para o nosso Estado. Nós temos ainda um caminho longo a trilhar, né? As dificuldades são globais, mas a interlocução com as agências de fomento é fundamental. A FAPEMA é a nossa maior parceira, é a maior parceira também da maioria dos nossos colegas, então nós precisamos que isso continue, que amplie, e somos muito gratos por todo o apoio. Então, em nome da Universidade Federal do Maranhão, da nossa pós-graduação em Ciência Animal do Campus Chapadinha, a gente é que agradece e continuamos à disposição. Professor Zenaldo Filho, muito obrigado, né? Muito obrigado. A FAPEMA agradece por ter aceito esse nosso convite e por ter feito essa brilhante explanação sobre a sua pesquisa. E você que está nos assistindo no canal do YouTube, curta, comente e compartilhe nosso vídeo em suas redes sociais. Cientista.com. Eu sou Cláudio Moraes, a produção é da jornalista Elisete Silva. Na técnica, o apoio é de Rubenilson Costa, Odinei de Jesus e Viga Monteiro. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do núcleo de difusão científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, professor. Até a próxima semana.